Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem dormiu bem essa noite? Quem passou a noite no monte? Só eu? No monte de coberta. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 22. Deus está aqui nesta manhã. Mateus capítulo 8, verso 22, está escrito assim: Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Eu vou ler de novo e queria que você repetisse pelo menos essa parte forte do texto. Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Coloque a Bíblia na cadeira, pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos uma vez mais. Nós entendemos que a sua presença está neste lugar. Nós ouvimos palavras que nos arrancaram, ó Deus, da nossa zona de conforto e nos colocou diante do Santo dos Santos nesta manhã. Os seus filhos já estão impregnados com a fé, e a fé vai gerar um milagre, ó eterno Deus. E coube a mim, neste final, trazer aqui apenas um apontamento. E eu tenho, Senhor, como meta levar esta igreja ao céu nesta manhã. E caso eu não consiga levar a igreja ao céu nesta manhã, o Senhor vai trazer o céu aqui na terra nesta manhã. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre o templo dos anjos nesta manhã. Manda anjos de fogo descerem entre nós. Que estes anjos comecem a trazer brasas de fogo tiradas do seu altar. Comecem a esparramar estas brasas neste lugar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo que eu li, traz um ensinamento de Jesus, que não é um ensinamento normal, é um ensinamento que transcende, portanto é um ensinamento transcendental. Jesus está diante de algumas pessoas e está vocacionando eles para caminharem ao seu lado. E quando ele vocaciona uma dessas pessoas, ela resolve dar a Jesus uma desculpa. E ela diz: olha, morreu um parente meu. E Jesus, sem perder tempo, dá uma resposta a essa pessoa, que não é uma resposta esperada. Todos esperam que Jesus tenha piedade, compaixão, e diga à pessoa: vá então, sepulte, e depois você me encontra. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz àquela pessoa: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vem e me segue. Entender isso não é fácil, porque à primeira vista parece que Jesus está sendo truculento, parece que ele está sendo insensível. Mas o que Jesus está querendo dizer é que para aquilo que morreu não há mais esperança. Então, naquela pessoa que tem uma vocação, que quer caminhar ao lado dele, Jesus está dando um ensinamento a ela: solte o passado, sepulte aquilo que já morreu e me segue. Porque se você ficar cultuando aquilo que morreu,
você vai acabar morrendo também. E para esta manhã a mensagem que eu tenho é uma mensagem para despertar os seus sentimentos, é uma mensagem para despertar a sua vida, porque chega de coisa morta. Deus, nesta manhã de domingo, e domingo é sinônimo de ressurreição, quer trazer sobre a sua vida o espírito de vida. E só quem crê nisso dê um grito de glória a Deus bem forte. Ontem o mundo todo, ou boa parte do mundo latino e até americano, comemoraram o Dia dos Mortos. E as pessoas saíram dos seus lares, de suas casas, amparados por velas, flores, etc, etc, e foram até as tumbas, foram até os mausoléus. Mausoléus são templos feitos dentro do cemitério, em forma de capela, em homenagem àqueles que morreram. Algumas dessas pessoas que foram à tumba, durante o ano todo, nem se lembrou daquelas pessoas, mas naquele dia, no dia específico, no Dia dos Mortos, foram até aquele lugar para cultuar aos mortos. Com todo respeito ao sentimento das pessoas que perderam entes queridos, para mim o dia de finados é um dia de sadomasoquismo, porque parece que durante um ano a pessoa que esqueceu aquele momento, aquela tristeza, agora vai lá dentro do cemitério, sentar ao lado da tumba, lamentar e chorar. Isto não é um bom exercício, isto traz depressão profunda. E parece que é sobre isso que Jesus está falando. Com aquilo que morreu, não dá mais para mexer. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas vocês que me seguem, disse Jesus, respirem a vida e enxerguem o futuro pela fé. Possivelmente algumas pessoas entraram aqui nesta manhã e não deram glória a Deus ainda. E não é porque não querem. E olhe que não dá glória a Deus aqui nessa igreja é quase que impossível, porque ô igreja viva, né? Eu sou assembleiano por natureza, mas acho que eu já virei membro do Templo dos Anjos, viu? E a fórmula tem que ser aplicada. Mas mesmo algumas pessoas dando glória a Deus e fazendo exercício de fé, parece que só gesticula a boca e o corpo, mas a alma dela ainda está no meio do cemitério. Mas não é por muito tempo, porque Jesus vai mandar um anjo aqui nesta manhã. E nem que o anjo tem que te pegar pela orelha, mas você vai sair desta terra de morte e vai entrar numa terra de vida. E só quem crê nisso dê um grito para acordar Belo Horizonte todo. Glória a Deus por isso. A mensagem desta manhã é curta, mas é efusiva. Eu me lembro da Bíblia Sagrada de uma história muito linda, que está no 8º livro do Velho Testamento. O 8º livro do Velho Testamento, na nossa Bíblia, é um livro dedicado a uma história de uma mulher, uma heroína. E esta mulher sequer era judia. Ela era mulher de uma terra maldita, de uma terra chamada Moabe. Qual o nome da terra? Quem tem memória boa e já leu a Bíblia vai se lembrar da história dela. Os moabitas eram irmãos dos amonitas. Moabitas e amonitas eram filhos de duas meninas que, por causa do desespero e por falta de habilidade e entendimento, quando viram Sodoma e Gomorra pegar fogo, quando viram a sua mãe virar uma estátua de sal, no meio do deserto, pensaram que o mundo havia acabado, embebedaram o pai e mantiveram relações sexuais com o pai, num pecado grosseiro e violento, chamado de incesto. E as duas meninas que dormiram com o pai, engravidaram do próprio pai. Uma deu à luz a um menino chamado Amon, e a outra deu à luz a um menino chamado Moabe. E desses dois vieram duas nações que durante quase toda a vida foram inimigos do povo de Deus, que eram os amonitas e os moabitas. Vejam só, eram irmãos de sangue do povo de Deus, mas eram nascidos por um viés de pecado. E então os amonitas e os moabitas criaram as suas terras, e as suas terras eram chamadas de terras malditas. Qual o nome das terras? Então qualquer judeu em sã juízo jamais colocaria os pés na terra maldita ou se mudaria para a terra maldita. Mas a Bíblia Sagrada nos conta no 8º livro do Velho Testamento, no livro de Ruth, que um homem chamado Elimeleque, que tinha uma esposa por nome Noemi, e esse casal tinha dois filhos, um se chamava Malom e o outro Quilion. Houve naquela terra rumores de que haveria fome. Interessante é que a terra que houve rumores que haveria fome é uma terra que não pode haver fome, porque a terra onde eles moram é Belém, e Belém significa casa do pão, ou literalmente
padaria. E como é que pode ter fome na casa do pão? Mas parece que foi uma mensagem que o diabo enviou àquela terra para amedrontar os que não tinham fé. Mas como é que alguém que teme ao Deus, que tem nome por Jeová Jiré, que traz do nada todas as coisas, como é que alguém que serve a um Deus que em épocas de dificuldade abriu o céu e fez chover pão na mesa dos israelitas, e quando eles cansaram do cardápio do pão e quiseram carne, Deus fecha a padaria do céu e transforma o céu numa grande churrascaria e faz chover carne na mesa do povo hebreu? Como é que o povo que conhece histórias que na calada da noite, quando o frio do deserto é capaz de congelar os ossos, ao povo de Deus é aceso no céu uma coluna de fogo e aquece eles naquele frio? Como é que o povo que durante o deserto, no calor causticante de quase 50 graus, enquanto a pele dos beduínos do deserto está sendo estorricada, eles caminham no deserto debaixo de uma sombra que vinha da nuvem chamada Shekinah? Ora, esse povo não pode deixar de ter fé, não podem acreditar em ameaças, não podem acreditar que vai haver fome na terra do pão. Quem concorda comigo, diga amém. Mas esse homem chamado Elimeleque parece que estava fora do prumo, parece que se esqueceu do nome do seu Deus, e quando ele ouve falar que vai haver fome, ele pega a sua esposa, os 2 filhos e sai da terra de Belém. E não é que ele vai morar na terra de Moabe, na terra maldita. Ele ouviu histórias desde criança que aquela terra era uma terra amaldiçoada, mas o desespero fez ele arrastar a família toda para aquele lugar. Quando a família está situada em Moabe, como que num passe de mágica, parece que o diabo quer humilhar o próprio Deus. Aquele homem que lá na sua terra ia passar fome, na terra maldita fica rico, compra uma fazenda. Ele que era dono apenas de uma casinha lá em Belém, vem para Moabe e se transforma num latifundiário, num grande fazendeiro. As coisas vão tão bem que agora ele cria silos e coloca dentro dos silos tudo aquilo que ele havia colhido. Agora que a família está rica, os 2 filhos podem se casar, e os 2 filhos casam com meninas da terra maldita, misturam-se com um povo que não tinha nada com Deus. Um dos meninos se casa com uma moça chamada Orfa, e o outro casa-se com uma moça chamada Ruth. E agora a família está completa, 3 homens e 3 mulheres dentro de uma fazenda rica. E a cada dia de festa, os parentes saem de Belém e vêm visitar Elimeleque. E Elimeleque arrogantemente diz a todo mundo: essa história de que existe terra maldita é conversa para boi dormir. Isso aí são pessoas que não querem que nós saiamos da nossa terra, porque olha só, teve fome lá em Belém, eu vim para cá, todo mundo dizendo que aqui era uma terra maldita, mas eu prosperei, sou rico, sou fazendeiro, meus filhos casaram, eu tenho noras. Eu olho para os silos e digo assim: farta-te minha alma. E as pessoas que iam visitar Elimeleque voltavam para sua terra confusos, dizendo assim: calma aí, eu estou puro, fiquei na terra, passei fome acreditando que Deus estava ali, e esse homem sai da terra bendita e vai para a terra maldita e prospera. Ele provocou confusão na mente das pessoas. Só que de Deus não se zomba, e com Deus ninguém brinca. E quem pensa que Deus é um Deus extremamente longânimo não está de todo errado. Existe sim longanimidade em Deus, mas a ira de Deus acontece. É como se Deus tivesse na mão um cálice, e esse cálice a qualquer momento estivesse para entornar. Deus vai dando corda ao homem, Deus vai permitindo que o homem faça as suas opções e as suas escolhas. E não é porque a pessoa está nesse adultério miserável e parece que aparentemente falando está dando tudo certo, que Deus está com ele. E não é porque a pessoa está cometendo um monte de crimes contra o governo e na sua empresa, deixando de pagar os impostos, que ela está ficando rico, não é sinal de que Deus está com ele. Mas cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. E não demorou muito. Um dia chegou na porta de Elimeleque um agente de Deus, um agente que faz cobrança. E esse agente, quando vem, não volta sozinho. Ele não manda mensagem avisando que está chegando. E eu, sinceramente, quando penso nesse agente, me dá arrepio. Não quero encontrar com ele tão cedo. Quando Elimeleque atende a porta da sua casa, na porta da sua casa está a dona Morte. A morte é um espírito que executa os pensamentos de Deus. Quando a morte abre a porta, não dá tempo de Elimeleque fazer um testamento, não dá tempo de ele despedir da sua família. Elimeleque morre. E ao morrer Elimeleque, morre o esteio da família. Noemi fica viúva.
E agora ela tenta se apoiar nos 2 filhos. Mas a minha Bíblia diz que dias depois morrem os 2 filhos. Morreram todos os homens da casa. E agora que morrem todos os homens da casa, sobram 3 viúvas. 3 mulheres ricas, 3 mulheres com a fazenda gigantesca, mas 3 mulheres com um vazio no coração, porque nem toda a riqueza do mundo supre a carência afetiva. E quem já teve problema com afetividade sabe do que eu estou dizendo. E agora que acontece algo extraordinário que poucas pessoas fariam. A minha Bíblia diz que Noemi olha para o céu e se lembra de onde ela saiu, e ela pede a Deus uma segunda chance. É como se ela diz assim: Senhor, não me mata também não, porque quem me trouxe para cá foi meu marido e o Senhor já puniu ele. Os meus filhos contraíram casamento com mulheres de terra maldita e o Senhor já puniu eles. Então antes da punição, Senhor, eu largo tudo e volto para Belém. Eu vou voltar para a terra do pão, vou voltar para o lugar de onde eu nunca tinha saído, vou voltar para a terra abençoada dos profetas. E quando ela põe isso no coração, ela tem que chamar as 2 meninas, as herdeiras daquela fazenda. E ela diz para as 2: olha, vocês são jovens, voltem para a casa de vocês, voltem para o recanto dos seus pais. Vocês não tiveram filhos, então vocês vão ter facilidade de contrair novos casamentos. Se ficassem comigo, ainda que eu me casasse, sou velha, se eu tivesse filhos, até eles atingirem a idade de se casar com vocês, vocês já seriam velhas. Então por favor, sigam o seu caminho. As 2 meninas confabulam. A menina chamada Orfa olha para Noemi, usa a razão e diz: ela tem sentido que essa velha está falando. Se eu ficar com ela, eu vou me perder na vida, vou ter que sustentar essa velha. Eu sou jovem, vou voltar para minha casa, vou ficar aqui curtindo a minha solidão com os mortos que eu sepultei, e vou ficar por aqui mesmo. Mas teve uma das meninas que, mesmo sendo de família maldita, mesmo sendo da terra maldita, olha para Noemi e, cheia de fé, se aproxima da velha sogra e diz: minha sogra, eu posso ir para minha casa, mas eu faço uma outra opção. Ela pega na mão da velha e diz: a partir de hoje, por onde tu fores, eu irei também. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. É uma história linda. E agora começa algo extraordinário que só crente cheio do Espírito Santo pode acreditar para receber. Fala para o seu irmão: se segure, porque agora a coisa fica estreita. Eu quero que você tenha a seguinte visão: 2 mulheres vestindo roupas escuras, roupas negras, porque elas estão ainda carregando o fardo de terem sepultado seus maridos. Estão caminhando no deserto. No deserto é lugar de bandido, de salteadores. Você lembra o que aconteceu com o moço da Bíblia que saiu de Jerusalém descendo para Jericó? No meio do deserto, os salteadores lançaram mão dele, roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, espancaram e deixaram ele meio morto. E aí teve que vir um bom samaritano para levantá-lo. Deserto é lugar de bandido, e bandido não tem piedade de qualquer pessoa que seja. Mas até os bandidos, quando olharam no deserto e viram 2 mulheres vestindo roupas escuras, até os bandidos ficaram com dó daquelas mulheres, porque o estado de humilhação era muito grande. Quando as 2 entram pelos portões de Belém, Noemi era muito conhecida. As pessoas que estão andando pelas ruas começam a se acotovelar, dizendo: lá volta a mulher, olha quem está voltando ali. É a mulher que deixou essa terra e foi para a terra maldita. Deus pesou a mão nela. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu tudo e agora está voltando para cá. Mesmo com um sorriso e as pessoas cumprimentando, ninguém queria encostar nela. Afinal de contas, quem é que quer andar com uma pessoa que está leprosa, com uma pessoa que perdeu tudo? As pessoas só querem andar com pessoas que têm sucesso. Noemi, sabendo disso, enfrenta agora o preconceito da sua casa. Mas ela não voltou pelos homens. Ela não está nem aí porque as pessoas estão falando. Ela voltou porque ela queria paz aqui dentro. E ela queria pegar na mão de Deus de novo. Porque ela sabia que Deus poderia colocar um ponto final no tempo de tristeza e começar um capítulo novo na vida dela. Deus te trouxe nesta manhã porque Ele quer começar um capítulo novo na sua vida. Eu não sei o que aconteceu até ontem à noite. Eu não sei o que te trouxe aqui, te fez ficar com essa cara feia até agora, que você não consegue nem dar um glória a Deus. Mas Jesus está me mandando te dizer que mesmo no caminho da humilhação, mesmo tendo perdido tudo, você teve coragem de soltar os mortos para lá. E você veio para cá em busca de uma segunda chance. E essa segunda chance vai ser dada. E ainda que as pessoas, os amigos não estendam a mão, Deus vai levantar alguém para sustentar você e vai reescrever a sua história.
Noemi é velha, ninguém quer dar trabalho para uma velha, ninguém quer dar serviço. Noemi está cansada. Ela entra dentro de um quarto, de um cômodo e se isola. A menina que está com ela é bonita e diz para ela: Noemi, eu vou sair em busca de um trabalho, porque você precisa comer e eu também. E a menina, por ser bela, muito bonita, ela passa pelo comércio da cidade e as pessoas até dão atenção. Pois bem, o que você precisa? Eu queria trabalhar na sua casa, limpando aqui. Eu queria trabalhar no comércio, vendendo. A entrevista ia bem, até quando as pessoas perguntavam de onde ela era. Porque quando ela dizia que era de Moabe, todo mundo empurrava ela para fora e dizia assim: desculpe, mas aqui não tem lugar para ninguém que é maldito. Você já perdeu tudo lá, se entrar na minha casa vai fazer eu perder tudo aqui também. A cidade toda virou as costas para aquela menina. Ela poderia ter voltado para Noemi e dizer assim: eu não vou ficar no meio desse povo preconceituoso não. Eu vou voltar para minha terra porque meu pai e minha mãe têm condições de me sustentar. Mas ao invés dela fazer isso, ela levantou o queixo, levantou a cabeça e saiu da cidade e foi para o meio das roças, das fazendas que lá existiam. Ela estava determinada a não viver mais em humilhação, até que ela chega em uma fazenda que se plantava ali algumas espigas de um certo cereal. E ela chega diante do capataz da fazenda e faz uma entrevista com ele. E o moço vê a menina bonita, qualquer homem para falar com a mulher bonita. E ele deu atenção a ela até que ela revela o nome dela e de onde ela era. Quando o homem ouve ela falar que ela é de Moabe, uma terra maldita, e é viúva, ele começa por dentro a dizer: gente maldita tem que sofrer mesmo. E aqui não tem serviço para mulher, porque é uma roça. Em roça só homem trabalha, porque homem aguenta o peso do sol quente, aguenta carregar peso de verdade. Mas ele, para humilhar aquela menina, dá a ela um emprego. Fala: ó, tem aqui uma eira, você vai passar por essa eira e vai colher espigas do onde tá vendo esses capatazes, esses homens colhendo aí, você vai ter que fazer o mesmo serviço deles. Mesmo ela sabendo que não tinha condições físicas para aquilo, ela precisa trabalhar. Então ela encara, ela não tem medo, ela não é covarde, ela não tem força, mas ela tem vontade. Eu vou repetir de novo: ela não tem força, mas ela tem vontade. Deus não está procurando ninguém forte aqui nesta manhã, pastor Jerônimo, mas Ele está procurando alguém que tenha vontade. Se você tiver vontade, é meio caminho andado já. É meio caminho andado. Deus é fiel. E é nessa história que o milagre vai acontecer, porque essa menina recebe um balaio. Quem conhece balaio aqui? Gente, eu estou na capital, vocês só conhecem carro importado e casa bonita. Balaio é coisa de gente que nasceu na roça. Pois bem, então, aquela menina Ruth recebeu um balaio, ela amarrou o balaio na cintura e vai andando no meio daquela eira. É como se fosse quebrar espigas de milho. Você já viu catar milho aqui? A pessoa vai, pega o milho, vai quebrando, coloca aqui dentro do balaio. A mão vai enchendo de ferpas, de farpas, vai criando calo, o sol quente vai queimando o rosto. E a menina começa. O problema é que ela não tem força, ela é uma donzela. Ela era filha de um fazendeiro e casada com um fazendeiro. Era uma menina rica, deixou tudo para seguir uma velha. E agora, para poder sobreviver, tem que trabalhar na roça. Então o trabalho que ela está tentando fazer é impossível, ela não vai conseguir executar nunca. E o homem deu emprego para ela a propósito, só para debochar dela, só para ter historinhas para contar. E enquanto ela está tentando aqui colher, enquanto um homem termina uma eira inteira, ela está em 1/3 da eira ainda tentando trabalhar. Todas essas pessoas que colheram naquele dia param para vê-la. Enquanto ela está lá na frente tentando trabalhar, tem um monte de homem rindo e todo mundo se acotovelando, dizendo: também é maldita, é de Moabe, é filha de incesto, é viúva, tem que se lascar mesmo, tem que sofrer mesmo. E está todo mundo aqui rindo dela, o capataz, os empregados e quem estava ali. Até que de repente a cena muda. Chega um barulho de carro. Não era carro importado, era carruagem puxada por cavalos, mas era uma carruagem real, uma carruagem pintada de dourado. Quando abre a porta da carruagem, desce um homem perfumado, desce um homem bonito, desce um homem milionário, desce um homem milionário, bonito, perfumado e solteiro. Não, ninguém entendeu, eu vou desenhar de novo aqui. Desce um homem bonito, perfumado, rico e solteiro. E ele
vê todo mundo rindo, aquele mundaréu de homem dando gargalhada, se murmurando. Quando ele chega, todo mundo quieto. Ele diz: o que vocês estão fazendo aqui? Então, nós estamos rindo daquela moabita. Só de falar moabita já dava asco, dá vontade de se coçar. A terra maldita, a terra rejeitada, a terra do incesto. E quem é essa menina? E o capataz dizendo: essa aí é uma asinha que apareceu por aqui pedindo emprego, e eu botei ela naquele emprego ali só para humilhar ela, porque gente que vem de Moabe tem que se lascar. Gente que perdeu tudo, que tudo está tudo morto, tem que se lascar mesmo, não é verdade? Dono da fazenda. O dono da fazenda, ao invés de rir, ao invés de acompanhar aqueles meninos, para por um momento e olha para aquela moça. Congela a imagem. Enquanto ele está olhando para a moça, lá no céu abre uma janela. Debruça sobre aquela janela um Deus que é romântico. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Debruça sobre a janela um Deus que é romântico. O Deus que é romântico olhou para Ruth. Até Deus olhou para aquela menina e deve ter dito: o que essa moabita está fazendo na minha terra que é santa? O que essa mulher do incesto que perdeu o marido, eu puni ela, matei o marido dela, está fazendo ali? E quando Deus olha para ela, ela toda queimada do sol, com a mão cheia de calo, tentando trabalhar, por dentro ela vai dizendo: eu só estou aqui porque a minha sogra me disse que o Deus dela é o Deus que não faz acepção de pessoas, que o Deus dela é o Deus que abre porta onde não tem porta. A sogra conseguiu converter aquela nora. Quando Deus vê isso, Deus diz assim: vou colocar um ponto final no dia da humilhação dela. Deus pega o dedo dele, aponta para o coração do dono da fazenda. E o dono da fazenda chama-se Boaz. A palavra Boaz significa dono de todas as coisas. Quando Deus aponta o dedo para o coração de Boaz, eu digo dedo porque Deus não precisa de cupido. Quando Deus quer despertar o amor, basta a mão dele. Deus aponta o dedo para o coração de Boaz e atira. E o coração de Boaz, ao invés de debochar e humilhar, se apaixona por aquela garota. E quando ele se apaixona, ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele chama todo mundo e fala: vocês já colheram, já receberam o dinheiro de vocês? Já. Pega tudo que vocês colheram, vão na frente daquela menina. Ela não pode ver, porque se ela ver também, vocês estão perdidos na minha mão. Vocês vão pegar tudo que vocês colheram e joga no chão para ela poder pegar do chão, porque da árvore ela não está conseguindo, ela não tem força. E todo mundo dizendo: mas Senhor, eu passei o dia inteiro colhendo isso aqui. E ele dizendo: quem manda nessa jossa aqui sou eu, quem manda na roça sou eu, quem pode manda, e quem tem juízo, peguem o que vocês colheram e joguem no meio do caminho. Todo mundo contrariado, porque estava todo mundo humilhando e rindo dela. Agora são obrigados a ir na frente, escondidos, jogar tudo que colheram no meio do caminho. Quando Ruth está aqui limpando o suor, olhando para o balaio vazio, sabendo que vai passar fome, ela olha para frente e do nada começa a aparecer espigas caídas no chão. Capítulo 2 de Ruth, verso 15, 16 e 17. Ela olhou as espigas caídas no chão, olhou de um lado e de outro para ver se tinha dono, viu que não tinha ninguém perto. Disfarçadamente ela foi, pegou uma espiga e jogou aqui dentro do balaio. O que ela demorava 2, 3 minutos para fazer, agora ela fez em 3 segundos. E daqui a pouco tem mais espigas. Ela se inclina e joga dentro do balaio. O que ela não fez em horas, em menos de 5 minutos estava feito. O balaio está cheio de espigas. E agora vem Ruth arrastando o balaio, toda cheia de si, chega diante do capataz. E o capataz é obrigado a não falar nada. Ele tem que ficar espantado. O dono deu ordem, é para pagar ela direitinho. Ela coloca aquele balaio cheio de espigas e diz para ele: moço, me dá o meu pagamento aqui. Eu imagino ela na mente dela dizendo: ele deve estar perguntando como é que ela colheu tudo isso. E por dentro ela dizendo: é um segredo só meu e da minha sogra, que eu já vou voltar e contar para ela. No final daquele dia, a menina sai correndo daquela roça e atravessa a cidade inteira. E a cidade toda está achando que ela está correndo para ir embora para Moabe, porque o humilhado tem que voltar para o meio dos mortos. Mas ela não está indo para o meio dos mortos, ela está procurando a sogra dela. Quando ela entra dentro da casa e vê a sogra dela, ela abre um sorriso e diz: Noemi, o Deus de Israel existe. O Deus de Israel é de verdade. Até Noemi, criada no meio dos milagres, fica espantada e pergunta o que aconteceu. E ela conta a história. E aí Noemi começa a dizer para ela: calma aí, onde é que é essa fazenda? E ela começa a dizer: essa fazenda fica assim, assim, assim.
Como é que era esse homem? E Ruth desenha um homem, e Noemi põe a mão na boca, eu imagino, e diz assim: eu conheço esse homem. Quando meu marido ainda era vivo, e a gente ia nas festas dos convivas aqui, eu conheci ele. Ele é um parente nosso, e é um parente rico, e o homem é solteiro, Ruth. E você é viúva, e já soltou o seu morto, sepultou ele para lá, esqueceu o passado. Eu acho que estou entendendo o que Deus quer fazer, Ruth. Deus quer tirar você da humilhação e quer colocar alguém para cuidar da sua vida, Ruth. Deus vai dar para você uma nova história, um novo casamento. E as pessoas que riram de você, daqui uns dias vão ver você não andar mais a pé, mas andar na carruagem real de Boaz, aqui no meio da cidade. É isso que Deus vai fazer com você. Deus me trouxe nesta manhã só para dizer para você: se você deixar os mortos, sepultar os mortos, Ele vai te dar uma nova vida nesta manhã. Quem quer uma nova vida? Quem quer uma nova vida? Então não grita não, dá logo um berro de glória a Deus aqui, por favor. Tome seu assento aí. Alguns anos atrás eu estava nos Estados Unidos da América. Pastor Roberto, mude a música para mim. Eu estava na cidade de Marietta, na Geórgia, do lado de Atlanta, pregando, e conheci uma família muito linda. A menina chamava-se Núria, o marido dela Gilberto, e eles tinham um filhinho chamado Ryan. E o Ryan era uma criança muito lindinha, parecia um bonequinho. Fui um dia almoçar na casa deles, e a irmã começou a falar para mim: pastor, Ryan não é uma criança normal, ele tem 2 aninhos, e ao invés de ele querer assistir os desenhinhos, ele fica colocando os seus VHS, suas mensagens, e quando o senhor dá um grito, ele dá grito também. Eu disse: ele me fez entrar dentro de uma loja aqui, e ele viu um suspensório num boneco, e como o senhor usava suspensório, na época eu usava suspensório, eu disse: ele mandou eu comprar, e o menininho só ia para o culto de suspensório, era um mini Felicianinho, né? E isso é uma honra para mim, muito grande. Então eu orei com esse menino e eu disse para ela: olha, Deus tem algo na vida dele, porque uma criança normal não deixa de assistir um desenho para ouvir um pregador ficar gritando. O tempo passou, um belo dia eu estava num dos hotéis da vida aqui pelo Brasil, meu telefone toca. Quando eu atendi o telefone do outro lado, um grito estridente de terror. Eu me desesperei, perguntei quem era, e era Núria. E a Núria dizia: pastor Marco, eu estou aqui no subsolo de um hospital em Atlanta. No subsolo do hospital eu estou usando um telefone, um orelhão público, e daqui dá para ver a porta com a vidraça do necrotério do hospital. E eu estou vendo meu filhinho, o Ryan, ele está morto, em cima de uma pedra de mármore. E ela me contou que ela e o marido descobriram tarde demais que ambos tinham um problema. É um problema que acontece um caso em 1 milhão. Os genes dele e os genes dela não batem. Nasce o bebê, chega até uma estatura e o bebê definha e morre. Foi assim com 2 filhos deles. Só que o Ryan parecia ter uma promessa. Era um menininho que gostava de ouvir pregações. Eles acreditavam piamente que ele teria sido livre dessa maldição. Mas o menino morreu. E ela do outro lado da linha gritando, diz: pastor, mas o meu filho não tinha uma chamada. Pastor, o senhor não orou pelo meu filho? E ela fez um monte de perguntas, e aquelas perguntas que não têm resposta. São perguntas de cunho filosófico, não é nem questão de sentimento. São perguntas, por exemplo: por que sofre o justo? Por que você, mesmo sendo dizimista, às vezes tudo na sua vida escamba? Por que você, sendo fiel ao seu marido, descobriu um bilhetinho dentro do bolso dele e ele estava andando com outra mulher? Por que sofre o justo? Por que pessoas estão aqui dentro agora temente a Deus, mas o filho está em casa no leito de dor, enquanto o filho do ímpio, que é maconheiro, que é macumbeiro, que sabe Deus o que é, tem saúde e anda correndo pela cidade? Por quê? Por quê? Tem coisas que não tem explicação, tem coisas que o crente não tem que entender. Para viver nesta vida, ele é obrigado a aceitar e aguardar o que Deus tem pela frente. E eu disse para ela: Núria, Deus sabe de todas as coisas. E eu sei que essa resposta não supra a carência da pergunta. Voltei à cidade dias depois, fui até Atlanta, orei com eles, e eles tentaram conviver, mas começaram a ter uma discussão entre ela e o marido. Toda vez que um brigava com o outro, um jogava na cara do outro que
os genes deles eram podres, aquela baixaria que acontece em casamentos que estão à beira de uma destruição. Resultado, se separaram. Voltei à cidade outras vezes. Gilberto, homem, parece que tem mais facilidade de lidar com tragédias, conseguiu uma nova pessoa, casou e tocou a vida dele. Núria não. Núria, sendo uma menina nova e bonita, a última vez que eu havia visto naquele período, ela parecia uma anciã, uma velha, semblante descaído, não tinha mais vida, não tinha mais alegria. Fui à casa dela um dia para almoçar com ela e com a mãe, e a mãe dela disse: olha, a vida dela é terrível, ela não sai, ela não conversa com mais ninguém, é do trabalho para cá, é chorando. Quando o almoço estava pronto, eu fui até o lavabo lavar a minha mão, passei por uma porta entreaberta e fui impelido a empurrar a porta. Quando eu empurrei a porta, eu entrei dentro do quarto que era do Ryan, e o quarto dele parecia um santuário. O menino já tinha morrido fazia 2 anos, mas o quarto era como se o menino ainda fosse vivo. Ela fazia questão de perfumar o quarto todo dia com o perfuminho que ele usava. A cama ela trocava todos os dias. A mãe dela me disse depois que ela passava por dia no mínimo 1 a 2 horas ali dentro. Ela pegava a roupinha do menino, abraçava, pegava as fotos, conversava com os objetos. Ela fez isso por 2 anos. E quando terminou aquela cena, eu entendi o que estava acontecendo. Eu sentei com ela na sala e disse: Núria, você pode nunca mais falar comigo, mas enquanto você não deixar o Ryan ir embora, enquanto você não sepultar o seu morto, você não vai viver. Enquanto você não desfazer dessas roupas, enquanto você não desfazer desses brinquedos, enquanto você não desfazer desse quarto, enquanto você não sair dessa casa, você vai viver debaixo de uma maldição. Gente, parece que o diabo pegou ela, o olho dela trincou, as unhas parece que cresceram. Eu senti que ela queria me cortar inteiro. Ela não aceitou aquilo naquele momento. E eu saí de dentro da casa dela, juntei um grupo de pessoas e falei: precisamos orar por essa menina, porque a vida dela está por um fio. E não há nada que a oração de um justo não faça. Foi passando o tempo, a mãe dela me ligou e disse: pastor, está acontecendo um milagre. Eu disse: o que aconteceu? Núria pegou as roupinhas, levou para um bazar na igreja e distribuiu. Eu falei: Jesus está fazendo a obra. Passou mais um tempo, ela disse: pastor, a Núria conseguiu desfazer dos brinquedos. Eu disse: Deus está fazendo a obra. Mais um tempo, a mãe dela disse: olha, nós conseguimos mudar de casa. Eu disse: a obra está sendo completa. Daqui a pouco a mãe dela disse: pastor, ela conseguiu um namorado na igreja. O moço trabalhador disse: vamos continuar orando. 4, 5 meses depois, a mãe dela me liga: os 2 noivaram. Eu disse: Deus está fazendo a obra. Mais alguns meses, Núria se casou com um rapaz. Mais alguns meses, Núria engravida e nasce uma linda menina. Núria ressuscitou. A criança que vem agora traz felicidade para ela. A família toda está feliz. Núria rejuvenesceu. Núria não mora mais lá em Atlanta, mora aqui em Goiânia agora. Está fazendo faculdade de Direito. E todas as vezes que eu vou em Goiânia, ela faz questão de trazer a menininha e dizer assim: pastor, muito obrigado, porque o senhor me ajudou a sepultar o Ryan. Enquanto eu não sepultei um morto, o que era vivo não apareceu. Eu estou emocionado aqui porque Jesus está me dizendo que tem muitas Núrias aqui dentro. Núrias de outros sentimentos. Pessoas que não conseguem sepultar o casamento que não deu certo. Pessoas que não conseguem sepultar o relacionamento que não deu certo. Pessoas que não conseguem sepultar aquele sonho que não deu certo. Jesus te trouxe nesta manhã para dizer que o tempo da tristeza está passando. Jesus te trouxe nesta manhã para dizer: sepulta os mortos e venha para a vida. Salte para viver. Deus vai devolver para você uma nova história depois desta manhã. E se alguém acredita, levante a mão e agarre o ombro de quem está do seu lado. Chacoalhe a pessoa, por favor, até ela ficar irritada. E diga para ela: Deus está sacudindo a sua vida sim, para cair tudo aquilo que está morto. Chacoalhe a pessoa, diga: Deus está sacudindo a sua vida. O que está morto vai embora, e o que está vivo está chegando. E só quem crê nisso tira o pé do chão para adorar. Pegue na mão de quem está do seu lado agora, de pé, todos de pé. Aperte a mão do seu irmão, vê se ele está vivo. Diga para ele: você está entendendo, né? Diga: se não soltar o que é morto, o que é vivo não vai chegar nunca. A minha Bíblia diz no 12º capítulo
do segundo livro de Samuel, que o rei Davi teve um filho com Batseba. Quem lembra da história? O menino morreu, mas enquanto o menino estava doente, a Bíblia diz que Davi fez um jejum de 7 dias. Ele jejuava para Deus curar o menino, mas o menino estava debaixo de uma maldição. Era o preço do pecado dele com Batseba. Ele havia dito que Deus deveria cobrar 4 vezes do pecado dele. Então Davi está pagando um preço alto, mas enquanto o menino está vivo, ele tem esperança, e ele jejua, e ele ora, até que um dia o menino morre. Os homens que vieram trazer o recado para Davi não têm coragem, porque eles dizem assim: se estando o menino vivo, Davi está nessa situação deplorável, magro, de tanto jejuar e orar, se a gente falar que o menino morreu, é perigoso ele fazer uma besteira e se suicidar. Mas eles não sabiam que Davi tinha estrutura emocional. Davi apressa o passo e pergunta: o que aconteceu? O menino morreu? E eles, com medo de dar resposta, mas é o rei perguntando, falam: sim, o menino morreu. E todo mundo espera Davi se jogar no chão, dar um tiro na orelha, pular do segundo andar da casa, mas ele não faz isso. A Bíblia diz que, tendo ouvido Davi que o filho estava morto, Davi se levantou da oração, tomou um banho, se alimentou, entrou dentro do santuário, levantou as 2 mãos e disse: glórias e graças eu te dou, porque o Senhor é o Deus que cuida da minha vida. Davi saiu dali e entrou no quarto da esposa, e ao invés de choramingar com ela, ele levantou o queixo dela e disse: você é bonita e é jovem, o Deus de Israel pode dar outros filhos a nós, pode nos dar uma segunda chance. Ele levantou a estima da mulher, abençoou a vida dela, e naquela noite namoraram ainda. E a minha Bíblia diz que Batseba engravidou de novo. E quando ela está grávida, o Deus de Israel, que estava triste com o adultério de Davi com ela, que matou o primeiro filho, olhou agora para a atitude de Davi, para a atitude da mãe, e olhou para o ventre dela e viu o feto que estava crescendo na barriga dela. E olha o que Deus faz. Deus chama Davi e diz: Davi, esse menino que está nascendo aí, eu imagino Davi dizendo: o senhor vai matar também? Estou dizendo: não, esse é diferente. Por quê? Não sei, Davi, eu me apaixonei por essa criança. A minha Bíblia diz: e Deus amou Salomão. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Do mesmo ventre que saiu o menino que Deus matou de ira, agora nasce outro. E esse outro, Deus diz: esse aí eu vou abençoar ele muito. Vai ser um grande rei, vai ter tanta riqueza como nenhum homem antes teve. Sabe o que eu aprendo? Segure aí para não cair. É que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O novo relacionamento que Jesus vai te dar, pega isso, vai ser fruto de felicidade. Você vai andar na rua com um sorriso de orelha a orelha. A sua felicidade vai ser tão grande que você vai andar de felicidade em felicidade, e a sua felicidade vai impregnar todo mundo que estiver ao seu lado. Vai ser um tempo de tanta alegria que até a sua família vai começar a dar gargalhada à toa. Pastor, do que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o morto já foi sepultado e começa hoje um tempo de vida dentro da sua vida. Quem acredita nisso, segure a mão do seu irmão agora, feche os olhos, porque eu vou orar. Vou orar porque eu estou vendo pessoas se levantarem da tumba. Dos mortos, pastor? Não, pessoas que estavam lá adorando os mortos, chorando pelos mortos. Eu estou vendo pessoas saírem do cemitério dos sonhos. Você vai dar as costas para esse enterro, porque o que foi, já se foi, mas uma nova história Deus tem para ti. E começa a nascer. Pai, em nome de Jesus, todos os que estão aqui nesta igreja nesta manhã precisam de uma nova história. Senhor, os mortos estão sendo sepultados, e agora nós estamos saindo em busca da vida. Onde houver alguém, Senhor, que está apegado ao passado por um sentimento, apegado ao passado, ó Deus, por uma família que não deu certo, Pai, comece a quebrar esta maldição agora. Comece a arrancar este sentimento de que eles estão nutrindo, sentimento de inferioridade, sentimento de saudade. Arranca este sentimento e põe um sentimento da vida. Desperta, desperta, Senhor. Enche esse lugar de fé. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca.
te abençoarei. Rakalassuri de cantoroba carabada xarabalacandarabarras. Muda o coração, muda a mente, Senhor, muda a alma, Senhor, muda. Põe o espírito de pé. Eu estou ouvindo barulho de correntes sendo quebradas. Recebe o seu milagre. Recebe o seu milagre. O passado está sendo sepultado. E só quem crê em milagre, para terminar, mão direita erguida ao alto da cabeça, e diga comigo: todos os demônios que alimentaram a minha alma com a depressão, saudade, sentimento de inferioridade, eu ordeno aos demônios que mataram os meus sonhos, a minha família, que venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, segure na sua mão esses demônios. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima, e vai abraçar pelo menos 2 pessoas e vai dizer para cada uma delas assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sinta o cheiro de vida nova dentro da sua casa. 2, sua família vai voltar a acreditar em você. 2,5, que o diabo vá se lascar no cemitério, porque a nossa história é no mundo dos vivos. 3, jogue no chão. Uma nova história Deus tem pra ti. Abraça aí, diga: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história e um novo tempo. Um novo tempo. Bem forte. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem crê nisso, aplauda. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima?